Para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver 3 ilustraçõezinhas parecidas com essa, tá? Essa é uma placenta que tem uma expressão normal de 11 beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2. Tá vendo ali em cima? Tá vendo aqui, ó, bem embaixo de mim. Então é uma placenta normal, funcionando maravilhosamente bem. Estão vendo que tem na circulação sanguínea essas bolinhas pretinhas? Tá vendo? Essas bolinhas pretinhas são o cortisol. Então a gente está vendo essa modificação, a gente está vendo a importância dessas moléculas. À medida que passa pela placenta, presta atenção no que está acontecendo. Quantas bolinhas pretas passam depois daquele tracejadozinho azul que é a 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2? Uma molécula, uma. Por quê? Porque 1, 2, 3, né? Para não dizer que é uma, eu quero que vocês vejam a placenta. Por quê? Porque a partir do momento em que esse cortisol cruza a barreira, ela é inativada, ela é tratada como agora cortisona e não tem nenhuma função como deveria. Então a gente tira o cortisol e agora a gente está entrando como cortisona, que é uma molécula inativa, protegendo o feto das ações e sinalizações do cortisol. Grava essa imagem, olha o número de bolinhas e olha a intensidade daquele tracejado azul. Então a gente tem a circulação materna, um tracejado azul, que é a 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2, que são esses tracejados, pedindo então essa passagem de cortisol, fazendo então a inativação bioquímica desse cortisol e protegendo o feto do excesso de cortisol. Agora prestem atenção no que acontece numa situação de deficiência da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2. Numa situação de deficiência, Bruno, o que é deficiência da 11-beta? Uso de corticoides, estresse, desnutrição, uso de adaptogênicos. Prestem atenção porque isso é muito importante na prática clínica também. Como é que as coisas acontecem funcionando na bola de neve, né? Não é para dosar cortisol, porque o cortisol vem aumentado. Aí, o colega pede a dosagem do cortisol. O cortisol da mãe vem lá em cima. Aí, a mãe vai falar assim, nossa, seu cortisol tá muito alto. Então, agora você precisa usar um adaptogênio, um adaptógeno, né? Enfim, para que você tenha essa regulação desse cortisol. E prescrevem medicações e prescrevem fitoterápicos para isso. Fitoterápico, não se usa adaptógenos durante a gestação, pelo amor de Deus. Não se usa licorice, não se usa ashwagandha, não se usa rhodiola, não se usa adaptógenos durante a gestação, porque eles causam deficiência da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2. Então, o uso de adaptógenos é absolutamente proibido durante a gestação, exatamente por causa desse mecanismo, o que causa, obviamente, uma das deficiências. Então, o uso de adaptógenos, estresse, desnutrição, causam a deficiência dessa enzima. Lembra do número de bolinhas pretas que nós tínhamos no slide anterior? Nós tínhamos 3 bolinhas. Olha o que acontece quando aquele tracejado, que é a 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase, ela fica fraca, ela não funciona direito, ela tem uma deficiência, a sua função está comprometida, ela não consegue mais criar a barreira fisiológica como ela deveria. Quando isso acontece, nós temos a passagem de cortisol para a circulação fetal. E essa passagem de cortisol, ela não é saudável para o feto. Então nós saímos de 3 moléculas, 3 bolinhas pretas do slide anterior, agora para várias moléculas de cortisol no ambiente fetal. E vocês estão vendo que a deficiência causa então só 2 moléculas de cortisona e agora esse feto que não foi preparado para receber corticoide, está recebendo corticoide na forma de cortisol, está sofrendo alterações epigenéticas, intergeracionais e transgeracionais. Prestem atenção porque isso é uma questão muito importante, com modificações de volume de suprarrenal, com modificações de resposta do psiquiátrica, com alterações de cognição, com modificações do metabolismo muscular, com modificações do metabolismo cardiovascular, com alterações pancreáticas, com sensibilidade à insulina. Este feto com excesso de cortisol possui alterações epigenéticas que ele vai carregar para o resto da vida dele por conta da exposição. Eu preciso que o profissional de saúde reconheça isso. É cruel porque tem muita mãe aqui, eu fico sempre preocupada quando eu falo assim,
Mas vocês precisam compreender que a prescrição de alguma medicação, ela sempre é uma balança. Então, quando a gente impõe excessos, nós também temos que entender quais são as consequências. E aí eu quero trazer para vocês o que acontece quando nós temos a dexametasona e ou a betametasona. Por que dexametasona? Porque a dexametasona é utilizada nos Estados Unidos. Eu preciso que vocês entendam que a literatura dexametasona e betametasona são utilizados da mesma forma. Existe, na verdade, uma semelhança química muito grande entre as duas moléculas. As duas moléculas passam livremente pela placenta. Livremente pela placenta. Não sofrem ação da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2, porque são moléculas sintéticas de corticoide. A 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase, ela não sabia que agora ela ia ter que trabalhar para ficar protegendo o feto contra moléculas que são moléculas sintéticas. Ela está trabalhando com aquilo que é o fisiológico. Portanto, eu quero que vocês agora conheçam essa bolinha amarela, que é a dexametasona, que também, de novo, são duas medicações utilizadas, a dexametasona e a betametasona. As duas medicações utilizadas, o efeito é a mesma coisa. A betametasona e a dexametasona, agora que são representadas como essas bolinhas amarelas, cruzam a placenta e agora elas entram dentro do metabolismo fetal, que não só não estava preparado para o excesso de cortisol, mas agora ainda recebe uma molécula sintética que o próprio feto não sabe do que se trata. Quero dizer para vocês que toda medicação utilizada, ela é um tratamento. Medicação não é fisiológica, não é molécula bioquímica semelhante, parecida. Não, um glicocorticoide é igual ao que está produzindo. Não é verdade, a gente sabe disso. Basta ler o livro de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, farmacogenética, tem tudo isso envolvido. Medicação é uma substância química utilizada para um tratamento. Portanto, se for necessário o tratamento será feito. O que eu quero trazer aqui para vocês é o uso inadvertido e a banalização de uma prescrição que era para ser utilizada como tratamento. É uma das coisas mais fantásticas que inventaram na obstetrícia, porque essa é a realidade. Isso tirou muitos nenéns, inclusive, de situações gravíssimas. É uma dos tratamentos mais importantes dentro da nossa prática clínica. Mas exatamente porque ele é importante, ele não pode ser tratado como se ele fosse uma molécula qualquer. Eu quero que vocês saiam daqui compreendendo isso. Exatamente porque ele é tão importante, ele tem que ser tratado com a devida reverência, inclusive.